Fala pessoal, terceiro episódio do Deu Match começando por aqui. Se você não assistiu o episódio 1 e 2, volta lá e assiste para você se inteirar aqui sobre o que a gente está falando. Perguntas e respostas sobre o quê? Relacionamentos. Etapas para um bom relacionamento, né? E a gente vai começar respondendo a pergunta que ficou no ar aí no episódio anterior. Qual foi essa pergunta? Não sei! Deixa eu ler. Se a pessoa está amizando com alguém via WhatsApp, mas comete um vacilo e tem conversas voltadas para a imoralidade sexual uma vez, o que essa pessoa deve fazer? Tem que se converter, velho. Pelo amor de Deus, tem que aceitar Cristo. A primeira coisa que ela tem que fazer na vida dela. Oh my God! Próxima pergunta aí. Se já começou, já está no passo de uma amizade, ou seja, um passo ali que você está conhecendo a pessoa e já chegou nesse limite, se isso continuar adiante, vai acontecer o pior, vai acontecer que essas duas pessoas vão cair em moralidade sexual, vão consumar o fato, né? E isso não é legal, gente, não é isso que Deus espera. Na verdade, não foi uma amização, né? Não. Foi uma aproximação, talvez com interesse aí de ter alguma coisa além com essa pessoa que nem era o momento. Mas assim, outra coisa importante é... Às vezes a gente fala assim, nossa, mas nem aconteceu nada. Só teve uma conversa ali que acabou indo, esquentou demais. E isso a gente, com certeza, só aconteceu devido à intimidade, que nem era pra estar nesse nível, né? E a gente sempre fala, intimidade é uma via de mão única, então é muito difícil você colocar limites depois que você já abriu todas as portas, né? E aí, às vezes a gente tenta justificar, mas não aconteceu nada. Não disse que eu caí, eu não disse que aconteceu, eu disse que a gente falou sobre algumas coisas quentes ali. E assim, isso me preocupa bastante, porque se isso não foi um problema pra você, se você não tem um limite com o que você fala, com o que você expõe ali, significa que você realmente talvez não tenha nem intenção de guardar nada, né? Nem esteja pensando que isso é um problema. Então, às vezes parece muito pesado falar, como o pastor André falou, você já tem que exortar, isso já tá errado, isso provavelmente vai acabar ali com vocês dois caindo em imoralidade sexual. Mas assim, volta pra realmente analisar a intenção de se aproximar de alguém e o que a gente falou desde o primeiro capítulo aqui. Se a intenção é santa, é de ter um relacionamento, é de constituir ali um futuro namoro debaixo da graça de Deus, desde o início, desde a primeira ligação, desde o primeiro contato, você tem uma abordagem diferente. Engraçado que a gente estava falando essa semana sobre a forma do homem conquistar, sobre a forma do homem, promover aquele encantamento que praticamente tem se perdido muito hoje em dia, né? E eu espero que você também tenha acompanhado os outros episódios, como a gente já falou. Se não assistiu, volta e assiste, porque foi feita essa pergunta no episódio anterior, onde foi dito como se aproximar da maneira correta, não avançando limites. Então, dessa forma, já avançou um limite aí que só poderia ter chegado já no casamento. Então, a palavra de Deus fala que aquela pessoa que edifica a sua casa sobre a areia, vai chegar um momento que essa casa vai cair. Então, um relacionamento que já começa sendo edificado em cima da imoralidade, cara, é muito difícil que esse relacionamento se sustente ao longo do tempo. Então, cara, você quer fazer o certo? Faça o certo. Simples assim. Você quer acertar? Então acerte. Não tem como você dizer que você quer acertar e começa a se atropelar, começa a cometer pecados. Então, é importante você ter em mente que todo pecado tem consequências e esse tipo de pecado também vai ter. Então, eu sugiro para que, se de repente você esteja nessa situação, pare para repensar se de fato isso já não está na carnalidade, ou se de fato Deus tem abençoado e é da vontade de Deus que de repente esse relacionamento aconteça, ou você só está satisfazendo a vontade da sua carne. Pare para pensar nisso. Se você realmente se encontra nessa situação, também não tá tudo perdido. Dá pra você analisar agora, repensar como é que tá seu coração, se você começou errado com a intenção errada. Talvez esse seja o seu primeiro relacionamento dentro da vontade de Deus. E talvez seja muito difícil tirar aquela imagem, aquela atitude errada que você tinha antes, quando você se aproximava com outros interesses pra ficar, através ali do contato sexual, que você ia depois pensar se você quer namorar ou não com essa pessoa. E dentro ali da igreja, dentro do relacionamento santo, que busca agradar a Deus,
é completamente diferente, né? Você não tem que fazer test drive, experimentar nada não, antes de dizer se você vai querer ter um relacionamento com alguém. Muito pelo contrário, o que você vai buscar são outras coisas, são outras qualidades, né? Então, talvez seja o seu primeiro relacionamento correto, né? Como a André falou. Então, você vai precisar começar. É por isso que tem essa questão do tempo, porque talvez você não esteja pronto para ter um relacionamento ainda. Você ainda está amadurecendo o seu relacionamento com Cristo, mudando a sua mente, mudando as suas atitudes. Então, se você faz isso, já começa a ter um relacionamento quando você ainda nem mudou, é muito comum que você tenha o mesmo relacionamento que você tinha no mundo, com as mesmas intenções, com as mesmas atitudes, até com a mesma forma de conquista, achando que é daquela forma. E, gente, não é mais assim. É completamente diferente. Agora você vai olhar pra dentro dessa pessoa e você vai ver as qualidades, como você vai somar, o que essa menina ou esse rapaz já tem em Cristo, né? O que ele tá ali frutificando, como é que é a vida dessa pessoa. Se você tá ali com esse olhar só para ficar e para pegar, infelizmente, assim, você vai perder bênção, sabe? Você vai estar perdendo tempo, frustrando outras pessoas e sendo pedra de tropeço na vida de outras pessoas também. Mas se você estiver ali buscando um relacionamento que tem como fim um casamento, então você precisa primeiro olhar para dentro de si, como a gente já falou nos outros vídeos, Augusto e a Nívia também falaram, sobre todas essas preocupações que a gente precisa ter nesse contato ali antes de tornar algo mais íntimo com alguém. E hoje o nosso episódio é um episódio especial porque nós vamos estar respondendo a perguntas um tanto que polêmicas, uma pergunta que normalmente as pessoas têm vergonha de fazer, né? Mas nós vamos responder as suas perguntas. Vamos lá? Pergunta: se eu não estou em pecado, mas estou começando a gostar de alguém que está em disciplina, o que eu devo fazer? Bom, vamos lá. A primeira coisa que você tem que analisar é o motivo de essa pessoa estar passando por uma disciplina. Normalmente é por conta de um pecado de imoralidade sexual. Então, eu estou falando aqui de um relacionamento de um homem e uma mulher, ok? A gente está respondendo em questão de relacionamentos, né? Então, você não deveria estar se aproximando com interesse de uma pessoa que está passando por uma disciplina, porque a disciplina é justamente o momento que essa pessoa ela vai tirar para ela restaurar o seu relacionamento com Deus. E a partir do momento que você entra e começa já a desenvolver um relacionamento com essa pessoa ela acaba ficando dividida entre o relacionamento dela com Deus e o relacionamento dela com você. Então, eu não recomendo que você busque desenvolver um relacionamento com uma pessoa que está passando por um processo de disciplina, porque se ela está passando por um processo, significa que ela ainda está em restauração. Tem algo que ela precisa consertar na vida dela antes de voltar à normalidade. Então, acaba que se você se colocar no meio desse processo de disciplina, você pode estar atrapalhando a restauração dessa pessoa. E aí, como você colocou na pergunta, né? Estou começando a gostar dessa pessoa. Maravilha, então vá orar por ela. Você pode ser um amigo ali, né? Nesse círculo de amizade que essa pessoa tem, que fortaleça essa pessoa, né? A buscar Cristo. Agora, é um pouco complicado, porque se você é uma menina, no caso, e ele é um rapaz ou vice-versa, e você tem um sentimento, talvez a tua proximidade possa levá-lo a cair novamente nessa área que ele ainda está buscando vencer, buscando ser forte, e você também talvez acabe cedendo ali a algo que ele precisa se fortalecer. Então, a intimidade, mais uma vez, tem que ter cuidado ali. Não estou dizendo também, como o André falou, que você não vai falar com essa pessoa. Você, claro, vai ter um relacionamento, vai ser amigo, vai estar próximo, ajudando e orando por ele naquela área. Isso porque a gente falou aqui que poderia ser na área de moralidade sexual, mas poderia ser em outra área também, né? A pessoa às vezes tem problema com vício e tudo mais, e aí ela vai ter amigos da balada. Gente, aí certamente ela vai estar ali sendo tentada no pecado dela diariamente. Então, é esse cuidado. Se você ama, se você gosta, e mesmo que não seja um relacionamento de gostar ali de sentimento homem e mulher, mas se você ama esse irmão em Cristo, o que você tem que fazer é orar por ele e ajudá-lo a se fortalecer nesse período de disciplina para que ele se restaure e volte e continue crescendo, né? A disciplina, ela não é ali um castigo onde a gente vai virar as costas.
Não, muito pelo contrário. É um processo de restauração. Então, veja isso como algo muito positivo e que tem muito amor envolvido das pessoas que estão ali cuidando desta pessoa. E entenda que nesse processo de restauração, de disciplina, esse é um processo que normalmente ele é acompanhado pelos pastores da igreja. Então, se você pretende ajudar, se você acha que pode colaborar, você vem e fale com os pastores a respeito disso. Não vá tentar você mesmo ajudar a pessoa, porque você pode estar acabando atrapalhando a restauração, ok? Isso. Vamos de pergunta? Tá. Próxima pergunta. Eu faço do jeito que tá aqui? Faz isso aí. Bom, a pessoa foi bem ousada e ela colocou até o nome do crush dela. É, rapaz, aí sim. Aqui tem coragem. Ela colocou assim: como eu faço pro Diego me notar? Diego, você tá assistindo esse vídeo? Vou mostrar quem é o Tigrão. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ai. Bom, então vamos tratar como se fosse aquela primeira pergunta lá, né? Tirando aquela parte da insegurança, mas... Que essa daí tá segura no que quer, né? Essa daí não tem Verdade. segurança não. É verdade. Mas como que eu faço pra ser notada, né? Bom, o Diego agora vai, né? Enfim. Como você faz pra ser notada? Lembra que essa resposta aqui tem dois lados, né? Primeiro, como que eu faço para ser notada como uma serva, como uma pessoa que tá ali, né, sempre presente, sendo, uma dica aí, vai trabalhar no Ministério do Sebastião, né, que só batalhinhas ali, né, de repente o Diego te nota. De repente ali o Sebastião faz teu filme, né, fala assim, rapaz, tem uma pessoa que tem se destacado, Diego, lá no meu ministério. Aí ele, uau, quem é essa pessoa, né? Lembrando, né, que a gente tá falando lá da Nova Igreja Batista em Santo Antônio, então se você não faz ideia que ministério que a gente tá falando, passa lá nos conhecer, nos visitar. Enfim. Então, como você faz para ser notada por uma pessoa que tá ali, sendo um servo de Deus, que você, nossa, gostei das atribuições desse rapaz, ele tá aqui na minha lista, né, ele é um rapaz que eu gostaria de ter um relacionamento, né? Bom, então você também precisa ser uma pessoa que outra pessoa gostaria de ter um relacionamento com você. Então você precisa ser um exemplo, precisa ser uma serva, precisa ser dedicada, precisa estar buscando conhecer mais de Cristo. E assim, tem um outro lado que é sempre contrário a tudo isso. É que você também não precisa querer chamar a atenção da outra pessoa e querer que ela te note de todas as formas, principalmente fisicamente, meninas, né? O mais importante é o que tá dentro do seu coração do que o seu corpo. Então, tenham muito cuidado com isso. Eu quero ser notado. É claro, né, que existem algumas estratégias também. Você precisa ser um pouco criativa, né? Ou criativo, né? Os meninos também aí, pra conquistar as meninas. Não adianta você vou ficar sentado aqui no último banco e espero ser notada. Olha, de repente outras pessoas aí estão mais à frente que você e vão ser notadas mais rapidamente. Mas começa a orar pra ver se essa pessoa que você tenha em um sentimento é a pessoa que Deus gostaria que você tivesse um relacionamento. Começa a analisar, como a gente já falou também, o comportamento, o perfil, o temperamento, vê se isso combina com você ou se não é só uma emoção, porque o outro ali, nossa, é tão servo, é tão dedicado, é tão comprometido. Aí eu já começo a idealizar mil coisas, mas a pessoa é tão diferente de mim, né? Então assim, calma o coração, começa a analisar se você está no tempo de ter um relacionamento, começa a analisar os frutos da outra pessoa, coloca isso em oração, conversa com a tua líder ou com o teu líder, ora, faz um propósito sobre isso. E aí, né, círculo de amigos, se aproxima do mesmo círculo de amigo, né? Começa ali a trocar interesses em comum e de repente essa pessoa, se for da vontade de Deus, também vai se aproximar de você. Não precisa você criar ali uma situação, forçar a barra para essa pessoa perceber que você tem um interesse, né? Muito cuidado com isso, porque senão a gente termina errando completamente, agindo com a emoção puramente e no final pode só ser um interesse que depois pode até passar. E um bom relacionamento, ele acaba surgindo de uma boa amizade. Isso. Então, cara, quer ser notado, quer ser notada, se aproxime sem demonstrar interesse nenhum. Se aproxime, crie para conhecer, crie um elo de amizade. E aí, Deus vai te mostrar se de fato é da vontade dele ou não. Não se desespere, não fique tentando chamar atenção. Um passo importante para o relacionamento também é a conquista.
E isso é muito importante para o homem, para que ele faça essa conquista, para que ele tome a iniciativa. Então não fique você, mulher, tentando já você entregar todas as cartas, entendeu? Demonstre um leve interesse ali, veja se ele percebe e espere que ele tome a iniciativa. Um ok? leve interesse, Leve mais uma pergunta interesse. assim, no meio do YouTube, É. um leve interesse. Vamos ver se ele nota. Gente, agora eu fiquei curiosa, porque ou mulher segura essa daí. Chegue lá no sábado e fala assim, e aí, Diego, você assistiu, deu match, tá entendendo? Assim, só pra saber, tá entendendo? Aí você já vai ver aí se ele vai demonstrar um certo interesse ou não, ok? Ok. Se não, cara, sabe da lista, né? Risca, vai pro próximo. Não é bem assim, né? Mas agora eu fiquei pensando, né? Será que ela está na lista dele? Ai, rapaz, aí o negócio complicou. Gente, é importante lembrar que a gente tá falando aqui de uma fase antes do namoro, né? Não existe nada das perguntas que a gente fez aqui de um relacionamento e tudo mais. Então, assim, são conselhos para que você já comece acertando, certo? Próxima pergunta polêmica. Vamos lá, todo mundo fala que a namorada não pode nem conhecer o quarto do namorado antes de namorar. Mas se os pais estiverem em casa e a porta destrancada, teria problema ter um tempo de qualidade com a namorada, fazendo alguma atividade saudável, como cantar, tocar ou jogar videogame, enfim. Seguinte, uma recomendação para que o seu namorado, a sua namorada nunca conheça o seu quarto, nunca conheça. Significa dizer que se aquela pessoa colocar o pé no seu quarto, ela vai estar cometendo pecado? Não necessariamente. Essa recomendação, ela é um conselho para que você consiga estabelecer limites, porque a partir do momento que você torna o seu quarto um ambiente onde não tem problema nenhum você estar, você gera um costume de estar ali, você determina um novo limite, você determina um novo marco. E aí, a partir de então, você vai estar lá inocentemente, só jogando um videogame, inocentemente, só louvando ao Senhor, aleluias. E aí acontece que você já está num ambiente que ele é propício a acontecer coisas que, no final das contas, pode ser que ninguém veja, tá entendendo? Pode ser que no momento seus pais estejam de olho, pode ser que no momento ali esteja mais amigos e tudo mais, e você fala assim, não tem problema, mas você estabeleceu um novo limite, aquilo se torna algo normal e vai ter um certo momento que você vai estar a sós com ela. Vai ter um momento que seus pais vão dar uma saída para ir no mercado, comprar alguma coisa, e aí é que mora o perigo. Então, essa recomendação é uma antecipação. Isso. É uma antecipação. Então, tenha em mente isso. É uma recomendação para que você não permita que esse limite seja Avançado, né? esse limite seja estendido, né? Esse limite seja E estendido. outra coisa, às vezes não tá ali no quarto não aconteceu nada, tá a porta aberta e tudo mais. Só como você falou, você tá dentro do quarto, a sua imaginação, enfim, sua intimidade aqui aumenta um pouco mais, mas ali não aconteceu nada. Mas quem sabe numa próxima vez, até que nem seja ali no quarto, mas em outro lugar. E aí vem toda aquela vontade, aquela intenção, até onde nós paramos, até onde nós fomos, né? Como o André falou, os limites vão se estendendo não só ali naquele ambiente, mas no relacionamento. No nosso coração. Exatamente. Então, assim, não é um cuidado, nossa, só colar em casa que pode acontecer um pecado, né? No carro não pode. No carro é a mesma coisa. No carro vai ser a mesma coisa. Você vai estar em quatro paredes ali, sozinho com aquela pessoa. É claro que por vezes vocês podem até estar ali sozinho, saiu passear, enfim, mas tenham cuidado com a permanência ali dentro, né? Para que isso não desperte o interesse. Nós somos humanos, então vai vir os sentimentos, vai vir os hormônios e vai ter a vontade, vai acontecer tudo que acontece no namoro do mundo, gente. Então, por isso que se você não colocar os limites, você não vai conseguir segurar e vai acabar cedendo. Então, isso é uma precaução para que você já se antecipe e coloque limites. Não significa que você vai estar em pecado, mas significa que você pode pensar em outras formas de ser criativo. Você tem que ser criativo, né? No namoro cristão você tem que ser criativo para estar com essa pessoa em outros ambientes, fazer outras atividades, né, com essa pessoa e, o mais importante, conhecer essa pessoa, não só beijar essa pessoa, mas conhecer essa pessoa. Sim, então, você quer tocar uma música?
Por que tem que ser no quarto? Vá pra sala. Vai pra varanda. Vá pra varanda, vá pro, sei lá, pro meio da rua. Eu quero jogar videogame. Mesma coisa, vá pra sala, chame mais pessoas pra estar naquele momento ali, tá entendendo? Então é você não se colocar em zona de risco, ok? Então vamos à nossa pergunta. Não, faz de novo aí que eu tava passando a mão bem assim. Então vamos para mais... É a última pergunta. Última a última pergunta da do bloco. noite. Da noite. Não, a última pergunta do dia, né? Do dia, Não. da noite. Eu não sei que horário você está assistindo esse vídeo. Última pergunta do momento que você está assistindo agora. Como lidar com ciúmes, relacionamentos em geral. Boa, boa. Tão boa que essa daí vai ficar pro nosso próximo episódio, beleza? Pra você não perder, né? Sim, então continue acompanhando a gente aí. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal da nossa igreja, acompanhe nossas transmissões, acompanhe nossos vídeos e também dê o seu like. Por que a gente está pedindo like? Não sei. Qual é a ideia do like lá? Para alcançar mais pessoas, né? Exatamente. Dê o seu like porque dessa forma você vai fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas. E se você sabe de alguém lá da nossa igreja que ainda não assistiu esse vídeo, envie um direct pra ela, copia o link daí, joga pra ela lá no WhatsApp, fala assim, mano, assiste aí que tem uma pergunta aí pra ti. Ou beleza? é a tua pergunta, né? A tua pergunta foi respondida. Ou então Não sei. ou então Diego, não sei, né? Fica esperto aí. Beleza? Valeu, galera. Boa noite. Tchau, tchau. Fique com Deus. Até mais.